Fala galera, vamos para mais um vídeo no canal Sou Timão, aqui com José Nelto. Ontem a gente fez o vídeo de apresentação, nem falei meu nome, mas é isso aí, estamos iniciando. Vamos falar aí dessa partida do Corinthians ontem, dia 25 de janeiro, a estreia na temporada, Campeonato Paulista, 0-0 com a Ferroviária, e vamos emitir aqui as nossas opiniões sobre esse jogo, né? Então assim, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, para que a gente possa crescer em opinião aqui para a galera corintiana, né? Pessoal, primeiramente eu gostaria de mandar um abraço para a galera do grupo Corinthians Minha Vida, o grupo também de WhatsApp, né? Papo de Arquibancada, toda a galera aí que está acompanhando, está dando aquela moral para o canal Sou Timão. Então, gente, nós tivemos aí a estreia do Corinthians ontem, 25 de janeiro, a primeira partida na temporada na Neoquímica Arena contra a Ferroviária. O jogo foi 0-0, o resultado não foi interessante, mas como a gente tinha falado no vídeo de análise pré-partida, era importante que o Corinthians nesse jogo demonstrasse alguma coisa de diferente com relação ao final da temporada passada. Se nós formos ver, analisar bem, o Corinthians mudou um pouco a sua escalação com a entrada do Lucas Piton. O Duqueiroz permaneceu, como a gente já havia falado no vídeo ontem. O Giuliano realmente foi o titular, o Paulinho entrou aos 20 do segundo tempo, jogou apenas 30 minutos. E demais, com William, Renato Augusto. Foi a sexta vez, né, que esse quarteto aí, Renato Augusto, William, Roger Guedes e Giuliano, jogaram juntos com o Guilherme Mantuan, ali fazendo às vezes de centroavante. E isso a gente vai falar um pouco lá na frente com relação a Mantuan. A partida, o que a gente esperava é que o Corinthians pudesse desenvolver, apresentar um bom desempenho. O time começou lento, a Ferroviária até tentou atacar o Corinthians no início do jogo. A gente tinha falado que ela iria jogar recuada, mas não. Tentou apostar, e assim, porque os adversários, na verdade, eles sabem que a equipe de Silvinho sempre inicia o jogo de forma lenta, esperando ali. E as equipes têm feito essa aposta de jogar em cima do Corinthians no início da partida, aproveitando essa lentidão. E até conseguiram êxitos no ano passado. Mas, obviamente, a Ferroviária é um time mais fraco do que um time de Série A. Até mesmo como um Juventude, um América Mineiro, Atlético Goianiense, que foram equipes que se deram bem nesse modelo de jogo, né? Mas a partir ali dos 15, 20 minutos do primeiro tempo, o Corinthians tomou de conta da partida, criando oportunidades até mais no segundo tempo do que no primeiro, tá certo? O Mantuan se movimentando muito, e quem esperava o Mantuan jogar lá na frente, brigando com a zagueirada, tentando reter a bola para a chegada da linha de 4 ali, de Renato Augusto, William, Roger Guedes e Giuliano, se perdeu um pouco, porque o Mantuan é um jogador de mais mobilidade, de estar ali correndo à frente do zagueiro, tentando vir buscar essa bola. Ele não é o 9 que se espera, finalizador, brigador com a zagueirada. Então, assim, de certa maneira ele fica no prejuízo com relação a esse estilo de modelo de jogo. Ele está jogando hoje porque o Jô ainda não se recuperou, aí voltando da Covid-19, se apresentou uma semana depois, nem foi relacionado para a partida antes, no jogo de ontem, né? Obviamente, o Jô vai ter oportunidade nesse time, principalmente se o Mantuan não começa a fazer gol, não é? Até acredito que ele vai, porque realmente a produção de bolas para ele é grande. Mas o time do Corinthians realmente ficou interessante no segundo tempo. Aí sim a equipe começou em cima da Ferroviária, começou a empilhar a oportunidade de gols, tá certo? Entrou ali o Paulinho no lugar do Duqueiroz, não que o Du não estivesse bem, mas o jogo pedia isso, né? A retirada de um marcador para a entrada de um jogador mais ofensivo. Depois o próprio Mosquito entrou no lugar do William e o Gabriel Pereira, o GP, entrou ali no lugar do Mantuan, né? Foram essas três substituições. E o Corinthians, segundo o Footstats, ele criou 17 oportunidades de gols. Foram 17 finalizações, sendo 7 ao alvo, né?
com 3 defesas difíceis do goleiro Saulo, da Ferroviária. O time teve aí aproximadamente 62% de posse de bola e foram 22 interceptações. Números que representam um bom desempenho até do Corinthians nesse sentido. Mas você fica sempre naquela desempenho versus resultado. Particularmente, eu sou muito favorável ao resultado, principalmente em início de temporada, porque vão ser esses resultados positivos que a equipe vai ganhar confiança, que os atletas vão ganhar confiança, que o torcedor vai diminuir essa cobrança e poder aproveitar mais a equipe. Então não adianta você em 2 partidas criar 50 oportunidades de gols, botar 10 bolas na trave, se você não conseguir ganhar, por exemplo, as 2 partidas. Se domingo o Corinthians já não vence o Santo André, a pegada na próxima semana já vai ser outra. É pressão, pressão mesmo, porque o Corinthians, principalmente pelo fator do Silvinho, a torcida não ter essa questão de unanimidade com ele à frente do Corinthians, né? Eu gostei bastante de William, principalmente depois dos 30 do primeiro tempo. Cara muito driblador, não perde uma jogada, finaliza. Eu acho que está faltando o William o gol. E quando esse gol sair, obviamente ele vai tirar mais esse peso das costas, essa ansiedade, tá certo? No 1x1 ali, é um cara que realmente não perde. Dificilmente o William perde no 1x1 ali com o adversário. Ele sempre consegue uma falta, um bom passe. Lembro-me de uma bola que ele meteu para Roger Guedes, que Roger Guedes acabou perdendo, né, ali a finalização. Sofreu muitas faltas. Isso é importante no futebol de hoje em dia. Você tem um jogador que consegue sofrer faltas ali, porque bola parada é algo muito importante hoje no futebol. E isso também é um detalhe que o Corinthians precisa aprimorar. Ontem o Corinthians teve mais de 13 escanteios durante a partida e não teve, a partir desses escanteios, finalizações ali que pudesse criar problemas para o adversário. Então, assim, o Corinthians precisa aprimorar esse lado da bola parada. Decide muitas partidas, principalmente em jogos que estejam muito equilibrados, tá certo? Gostei mais do Renato Augusto. É redundante falar do Renato Augusto, né? Cara que joga, como diz o Oswaldo Pascoal, joga de terno, finalizou aquela bola ali, aquela primeira finalização que Saulo fez aquela grande defesa. Um cara que tem um bom passe, tem muita interceptação de bola, tá certo? O Lucas Piton é uma aposta aí do Silvinho para o início da temporada. Eu gostei mais da partida dele. Acertou 76 passes de 77 tentados. Foram 3 interceptações de bolas, 4 bolas metidas para finalizações dos jogadores ali na frente. De 7 cruzamentos, ele acertou 5 nos jogadores do Corinthians dentro da área. E foi um cara que chegava muito à frente e também ele conseguiu interceptar essas bolas aqui na defesa. E se Lucas Piton mantiver essa pegada, certamente ele vai ser titular do Corinthians no decorrer da temporada. Não acredito que o Silvinho vai ter a coragem de tirá-lo do time, tá certo? Então, um jogador bem interessante aí. E o Paulinho, né? Entrou com 20 minutos do segundo tempo. Foram 6 finalizações do Paulinho em 30 minutos. 2 finalizações ao alvo mesmo, com a defesa muito difícil lá do goleiro Saulo. Outras bolas que passaram muito próximas ali. O Paulinho parece sim que ele chama a bola dentro da área. É incrível o quanto que ele está muito bem colocado. Isso é um ponto muito positivo. Porém, eu tenho uma ressalva. O Paulinho entrou, ao que me parece, na cabeça do Silvinho, para ele ser aquele jogador que fizesse o gol da vitória do Corinthians. E eu acho que o Paulinho não tem que ter essa responsabilidade. É dos atacantes. Obviamente que ele vai ter a oportunidade dentro da área, ele vai chegar, mas isso é um processo natural. Ele não pode ser esse salvador. Não pode, a gente não pode colocar, porque a ideia é que jogue Duqueiroz, talvez ali com Paulinho, Renato Augusto, o William e Roger Guedes. Acho que o Giliano, a gente vai até falar daqui a pouco sobre isso, vai realmente no decorrer da temporada para o banco, para o Paulinho. O Paulinho vai ajudar mais nessa marcação com o Renato Augusto, deixar o William com o Roger Guedes mais livre, para que eles tenham mais condição de chegar ao ataque. Mas não você jogar o Paulinho dentro da área, direto ali, né? Com relação ao Juliano, eu acho que depois que Paulinho entrou, o Juliano ficou sem função em campo. Tá certo? Ele ficou sem função, porque ele estava tentando entrar na área, mas na área você já tinha esse espaço ocupado pelo Paulinho. E venhamos e convenhamos, né? Com todo respeito, gosto demais de Juliano, acho que é aquele jogador que não aparece
demais durante o jogo, mas ele faz um papel tático importante para a equipe. Mas entre Juliano e Paulinho, obviamente, Paulinho é muito mais jogador, né? Entre Juliano e o Willian é muito mais jogador, inclusive faz uma função diferente. Entre Renato e Juliano, Renato é muito mais jogador, também faz uma função diferente. Dentro desse esquema de 4-1-4-1, onde você tem que jogar com um volante, com um cara mais marcador, que é o caso do Queiroz ou o Cantillo, quando voltar da seleção colombiana, o Juliano vai perder o espaço. E ontem ficou muito claro isso com a entrada do Paulinho. E aqui vai o ponto negativo para o Silvinho, porque você está jogando a primeira partida da temporada, questão física é preponderante nesse sentido, e ele só fez 3 substituições, sendo que você tem direito a 5 durante a partida. E você precisando ganhar o jogo, poderia ter tirado o Juliano, colocado o Adson, ele poderia ter tirado o Juliano e colocado o Luan. Não é possível que Adson e Luan não pudessem jogar 15 minutos ali no final, até mesmo para que tivesse uma chegada melhor. Eu acho que os dois têm uma chegada melhor na área do que propriamente o Juliano, e o Silvinho não olhar para o banco. Hoje o Corinthians tem um banco e o nosso treinador ele tem que olhar para esse banco, para as opções que nós temos. Ele tem que encontrar dentro dos jogadores que não são os 11 iniciais condições de resolver quando a equipe estiver precisando. Porque ontem ele fez o óbvio, ele engessou a equipe, ele tirou o Duqueiroz e meio que recuou o Renato Augusto para fazer essa função. Ele tirou o Willian para colocar o Gustavo Mosquito, um jogador de velocidade, driblador. Ele tirou o Mantuan para colocar o GP e colocou o Roger Guedes para fazer essa vez aqui de 9. Então assim, ele tem que dar uma variação tática nessa equipe. É isso que a gente espera. E infelizmente ele não apresentou isso. Mas em termos de desempenho, eu particularmente gostei do jogo do Corinthians. Repito, o resultado tem que vir. O resultado tem que vir. Não adianta você só performar de forma a desempenhar números e não conseguir ganhar da Ferroviária em casa, não conseguir ganhar do Santo André. Quando você pegar uma equipe mais qualificada, num jogo desse, você corre o risco de tomar um gol e ser uma derrota em casa. E o Corinthians perdeu muitos jogos o ano passado em casa dessa maneira, né? Então essas foram as minhas primeiras impressões do Corinthians 2022. Em termos de desempenho bom, resultado não. A parte técnica individual dos atletas está muito boa. O Corinthians tem um time de um nível muito elevado, individualmente falando, tecnicamente falando. Precisa aprimorar, por exemplo, as finalizações, como mesmo disse Renato Augusto, as finalizações elas precisam ser mais limpas. Você criar 17 oportunidades durante a partida e não conseguir fazer um gol, significa que você tem que trabalhar muito isso, porque nós teremos partidas durante a temporada que você vai ter uma ou duas só oportunidades e você tem que ter um aproveitamento de 100% ou de 50% no mínimo. E não pode se desperdiçar tantas oportunidades no jogo dessa maneira. Mas se esse time, juntamente com a parte individual, conseguir coletivamente um ao outro atribuir as suas participações para a equipe, certamente o Corinthians vai chegar muito bem. Pessoal, forte abraço, se inscreva no canal Isso é o Timão, opinião aqui de um torcedor que acompanha o Corinthians há mais de 25 anos e nos vemos aí, se Deus quiser, nos próximos vídeos. Fiquem com Deus!